Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica bônus. Se você ainda não tinha assistido nenhuma dica bônus, eu tenho feito algumas dicas de vendas, dicas que vão te auxiliar a vender mais. Acesse o nosso canal, você vai ver que todos os vídeos com dica bônus eu coloquei lá um título dica bônus. São técnicas de psicologia, dicas que vão te ajudar a vender mais. Quando você incorpora esses elementos surpresa durante a sua negociação, seguramente você aumenta as suas chances de vender mais. Então, se você aprender todas essas técnicas e aplicar nos seus negócios, você estará com muita vantagem em relação a quem não aprender. Então, eu estou aqui para te ensinar mais uma dica, e essa técnica eu chamo ela de técnica do porquê. É uma técnica muito simples, você aplica ela durante a sua conversa com o cliente, é uma técnica muito sutil, ele não percebe. E eu costumo falar que com essa técnica você sai daquele estereótipo de vendedor de enciclopédia, de vendedor de caixão e vai para um outro nível, um nível de consultor. E o cliente, ele vai te enquadrar num nível diferente, tá? E como é que funciona essa técnica? Vamos analisar como é que nós aprendemos a solicitar alguma coisa desde quando a gente era pequeno. A gente chegava pro nosso pai, pro nosso tio, falava: tio, compra um sorvete? Ele sabe para que você quer esse sorvete, que é para você comer, chupar o sorvete. Mas ele vai te perguntar por quê. Você fala assim, depois você cresce, vai pra escola, fala: pai, me dá 10 reais. Ele vai te perguntar por quê. Você fala assim: pai, vamos no shopping? Ele vai te perguntar por quê. Você fala pro seu irmão ou pra alguém, você fala assim: ô fulano, me empresta teu carro? Ele vai te perguntar por quê? E quando você chegar no seu cliente, você vai falar para ele, fala assim: cliente, vamos colocar aqui na sua casa uma central de alarme do modelo tal, ou cliente, vamos colocar uma câmera de tantos LEDs, de chassi metálico, ou do modelo tal ali. Em todos esses casos, as pessoas elas tendem e fatalmente vão perguntar por quê. E se você deixar que isso aconteça, suas chances de venda elas vão baixando. E se você perceber, nos primeiros exemplos eu fiz perguntas. Posso fazer tal coisa? Me empresta tal coisa? Lá na venda com o cliente você não faz perguntas, você oferece os produtos. E mesmo assim ele pergunta o porquê. E o que uma coisa tem a ver com a outra, a técnica do porquê, é muito simples. Nos dois casos, a gente pode evitar que a pessoa faça essa pergunta. A gente precisa falar a resposta da pergunta que ela tende a fazer para que ela não precise fazer a pergunta. Por exemplo, ô fulano, eu briguei com a minha mulher, ela me colocou para fora de casa, ou eu preciso buscar um produto em tal lugar, tal, coisa de meia hora, 10 minutos, um dia, me empresta teu carro? Ele não vai precisar perguntar nada. Ele simplesmente vai ter que analisar aquela informação, aquela sentença que você passou para ele e vai te falar sim ou não. Na maioria dos casos, a probabilidade maior é que ele te fale sim, porque ele vai entender as suas motivações, entender o contexto e ele vai falar assim: pô, esse é um contexto que eu não conheço, mas ele conhece. E se a gente pegar e levar isso lá para a nossa negociação, vai acontecer a mesma coisa. O cliente vai pensar: ele conhece, ele entende isso que ele está falando, esse ponto de vista dele é um ponto interessante, vamos considerar essa possibilidade. Por exemplo, o cliente, esse muro seu é um muro relativamente alto, eu dei uma analisada, ele inclusive é difícil de subir e tal. Eu acho que se a gente colocar a haste de 4 fios e não de 6, a gente ganha em custo, porque o custo ele vai abaixar, e a haste de 4 fios ela vai cumprir um papel interessante, porque já que há dificuldade de subir, vai ter mais a altura da haste e tal, eu acho que fica interessante. O cliente, após ouvir essa informação, ele não vai precisar te perguntar nada, porque você já deu para ele as respostas das possíveis perguntas que ele faria. Então, por exemplo, nesse caso eu analisaria o seguinte: vou ganhar em custo porque eu vou economizar. O projeto fica mais simples e também não fica tão grosseira essa haste no meu muro. Eu acho interessante essa ideia. Claro que você precisa passar para ele uma ideia coerente. Não vai falar qualquer bobagem, porque o cliente pode analisar, enfim, se for alguém que entende do negócio, ele pode falar: não, esse cara é louco, tá falando besteira e tal. Mas você pode aplicar essa ideia para todos os segmentos. Por exemplo, cliente, nesse ambiente,
nós precisamos colocar um infra microprocessado. Nós conhecemos ele como um infra micro-ondas. Ele vai analisar o ambiente, ele vai se adaptar, ele vai analisar peso, calor, intensidade de deslocamento e tal. E para essa área, que é uma área semi-aberta, porque eu vi ali que tem tantas janelas, ou passa planta, tal, ele vai falar, pô, legal, um cara que entende. E para a câmera, a mesma coisa, vamos usar tantos LEDs, tal abertura de lente, tal, um case de metal, porque vai molhar, e assim assado e tal. Resumo, quando você passa a utilizar essa ideia do porquê, o cliente te tira daquele estereótipo de vendedor de caixão e te coloca num outro nível, que eu considero que é um nível acima, que é um nível de consultoria. Ele sabe que está comprando de alguém especializado, de alguém que tem bom senso, que sabe analisar elementos, que sabe aplicar os produtos no contexto dele, né? Enfim. Agora pensa, se você está utilizando essa técnica, utilizando essa sutileza na sua negociação, que não é nada agressivo, você simplesmente está melhorando a maneira como você aplica as palavras. Pensa você utilizando essa ideia na sua negociação, e um cara que não, ele pensa com a mão, ele está ali pensando no dinheiro e no que vai ganhar ser mais rápido e tal. O cliente analisando as duas propostas, qual delas ele tem a maior probabilidade de fechar? Claro que a sua, porque ele vai ver que ele vai ter mais benefícios, é alguém que dá para conversar e tal, enfim. E agora, como elemento surpresa, a gente pode falar o seguinte, que eu considero como uma técnica plus nessa dica, é quando você consegue converter o porquê para quê. Porque o porquê, ele geralmente te dá um motivo ou uma desculpa. Por exemplo, ô fulano, por que você quebrou tal coisa? Ele vai falar, porque não sei o que, porque eu quis, porque eu tropecei. Ele vai te dar uma desculpa. Agora, quando você vai no pra quê, você consegue jogar a sentença ou a ideia no pra quê, você passa do porquê, que é desculpa, para o pra quê, que é intenção. Por exemplo, pra que você foi fazer tal coisa? Ele não vai falar porque eu quis. Ele vai falar a motivação que levou ele a fazer aquilo lá. Eu fiz pra fazer, eu quebrei o carrinho do menino, ele vai tentar falar e no final das contas você sempre vai para a intenção. E no nosso negócio é a mesma coisa. Quando você vai por exemplo, vamos utilizar um equipamento do modelo tal, que tenha tantos canais de áudio, tantos acessos, para você ter a possibilidade de fazer tal coisa. Por exemplo, você é uma creche que pode ter tantos acessos simultâneos no teu DVR. Vamos utilizar esse modelo para que a gente tenha uma possibilidade de autenticações maiores. E tal. Lógico, aproxima a explicação do nível de conhecimento do cliente, ou seja, pensa que ele não entende nada e tenta explicar bem para ele como é que ele vai ganhar com isso. E aí, fatalmente, é batata, você vai fazer essa venda. Então você tem o vendedor que não sabe técnica nenhuma, é o cara do braçal, você agora é o consultor que aprendeu a técnica do porquê, como é que você vai explicar para o cliente aplicar essa técnica, e agora você tem a possibilidade de aplicar o pra quê, que é um turbo na tua negociação. Então é isso, pessoal, mais uma técnica interessante, é uma técnica de psicologia. Eu não estou aqui para te enganar e nem para... Enfim, você tem condições de analisar se o que eu estou falando faz sentido ou não. Aplique, sugiro que você teste, eu utilizo, inclusive no meu trabalho, no meu modo de atuação atual, fazendo esse vídeo, eu utilizo. Eu te dou explicações antes de te falar qual é a minha ideia e tal. E eu sei que funciona. Aplique, que eu tenho certeza que você só vai ganhar e o seu cliente também vai ganhar. Porque ele sempre vai cruzar com alguém que entende do que está falando, que sabe conduzir as palavras e a negociação, e que ele vai ter ele vai fazer uma boa aquisição comprando de você. Espero que você tenha gostado. Se você não assistiu às outras dicas, se inscreva no nosso canal. Eu sempre faço dicas técnicas de produtos e novidades, aplicações e também dicas de vendas. Se inscreva no nosso canal. E é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.